Bom, hoje o Olhar Especial está aqui novamente na ACD Osasco. E a ACD Osasco já existe há 13 anos. A ACD, na verdade, a Associação de Assistência à Criança Deficiente, já existe há 65 anos, uma instituição maravilhosa, privada, que depende da ajuda de todos nós e que faz um trabalho de referência à pessoa com deficiência no Brasil e uma das mais importantes do mundo. Então vem comigo, acompanhe, nós vamos falar das novidades, nós vamos falar do projeto Bebê de Risco, da parte multidisciplinar de terapias que existe aqui, até Pilates tem? Vamos lá? Nós estamos aqui então com a doutora Daniela Branco, que é fisiatra da ACD Osasco, né, doutora? E eu queria saber, tem um monte de novidade agora aqui na ACD. Conta pra gente o que está acontecendo. Então, aqui na ACD a gente está ampliando os nossos atendimentos, né? O objetivo maior da ACD Osasco hoje é a gente conseguir uma coisa que se chama sustentabilidade, que vai nos ajudar cada vez mais a atender o paciente SUS. Então, hoje a gente tem um projeto que já existe, que é um projeto de intervenção precoce em bebês, a gente chama o projeto de bebê de risco, e que ele atende o SUS, a maternidade aqui é próxima a nós, que é a Amadora Aguiar. Mas nós estamos ampliando esse projeto para atendimento de maternidades privadas, né? Para que o público privado e o público que também tem convênio médico possa também ter acesso a esse atendimento que a doutora Alessandra mais para frente vai explicar melhor para vocês, tá? Outra coisa muito interessante que nós estamos fazendo, nós estamos atuando também em outras patologias, né, na reabilitação de outras patologias, sejam elas o paciente reumatológico, o paciente ortopédico, o paciente queimado, pós-operatório de mão, pós-operatório ortopédico em geral, para reabilitação. Então nós estamos usando a expertise da ACD, que é muito voltada para as patologias neurológicas, as patologias mais habitualmente conhecidas pela população, onde a instituição atua, mas estamos também direcionando para patologias outras que nós não estávamos atuando. Esse centro de terapias, ele está voltado exclusivamente para o atendimento de convênio e particular. Então, o objetivo máximo é que a gente consiga uma maior captação de recursos para que a gente possa manter a ACD sustentável, principalmente nos tempos difíceis de hoje que nós estamos passando, onde a doação está cada vez mais difícil das empresas privadas, né? E sabendo que a ACD, ela sobrevive, vive dessas doações. Então, hoje nós estamos tentando diversificar nos atendimentos com esse objetivo. E acaba sendo muito bom para os pacientes, né? Porque a ACD é uma referência no Brasil e eu vou dizer que acho que no mundo também, né? Que bom que então as pessoas que têm um convênio, que quiser ser atendida até com uma fisioterapia, uma hidroginástica, uma hidroterapia, como que faz para entrar em contato? Então, a pessoa pode ter um encaminhamento do médico, dela mesmo, direto, vem procurar o nosso SAMI, que é o nosso serviço de agendamento médico, tá? E ela mesmo pode vir ligar para a ACD no nosso número 3604-5160 e perguntar como é que ela faz para esse acesso, porque às vezes ela quer passar numa consulta também, a gente vai disponibilizar consulta com o médico ortopedista, com o médico neuropediatra também para convênios e particulares, até mesmo para aquele paciente que não tem um acompanhamento muito regular, ele está entendendo o que é que ele precisa de reabilitação. E aí sim a gente mesmo vai direcionar para os setores daquilo que ele precisa.
Certo. Uma outra coisa, doutora, a senhora estava falando que o SUS atende com uma porcentagem pequena e que a ACD depende de doações, de empresas, de pessoas, né, para ajudar. A gente viu ano passado que algumas unidades foram fechadas, né? Sim, no ano passado, infelizmente, a gente teve 2 unidades que foram fechadas, exatamente por toda essa problemática nossa nacional, dessa crise, né, e da falta da condição de recursos para que a unidade se mantenha. Hoje a gente tem uma tabela do SUS muito defasada, 8 anos aí sem ser atualizada, onde infelizmente nós pagamos para que a reabilitação do nosso paciente aconteça. Então eu acho interessante agora aquela pessoa que sempre quis ajudar a CD e não sabia como, ela vindo se tratar aqui, pagando uma terapia ou disponibilizando o convênio dela para pagar uma terapia para o bem dela própria, ela vai estar entendendo e pode ter certeza plena disso, que ela vai estar ajudando um atendimento de um paciente SUS. Ela vai estar ajudando a gente fazer com que esse atendimento aconteça para esse paciente do SUS e a gente manter a nossa unidade funcionando. Tá. Uma outra pergunta, nesse momento que se fala tanto do Zika, tantos milhares de casos de microcefalia, crianças nascendo com má formação, com o posicionamento, a ACD, o que a mãe que está grávida, que deve estar tão preocupada, como é que meu filho vai nascer, como que a ACD, de que forma poderia ajudar a gente chegar até a ACD? A ACD ela é um centro de reabilitação, então na verdade ela acaba lidando com o pós-nascimento, né? Então com o paciente. Então nós aqui estamos abertos para a chegada desse paciente, para a gente avaliar o paciente. Nós atendemos aqui na ACD o paciente com deficiência mais motora. Infelizmente a gente sabe que o Zika vírus ele pode causar a microcefalia em algumas crianças e não só repercutir num problema motor, mas em sim num problema auditivo, em outras deficiências que não só deficiência física. Nós avaliamos essa criança e se for um caso realmente para que a gente possa atender, que esteja dentro da nossa competência técnica, nós atendemos essa criança como todos os pacientes que atendemos. Se entendermos que esse paciente precisa de um atendimento mais diversificado, ele tem múltiplas deficiências, então nós vamos direcionar essa mãe, vamos orientá-la para que ela tenha esse tipo de atendimento especializado. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês pela ajuda, pela parceria, por divulgar o nosso trabalho, que é super importante, que eu sei que vocês conseguem levar essa informação para muitas pessoas e isso agrega muito para a gente. Nós estamos aqui na batalha e contamos sempre com vocês. Muito obrigada. E a gente agradece aí as 66 TVs comunitárias de todo o Brasil que está passando e levando informação. Bom, gente, agora nós estamos aqui com a doutora Alessandra Freitas Russo, que é neuropediatra da ACD Osasco e responsável pelo projeto Bebê de Risco, né? Doutora, eu queria que a senhora contasse para a gente como é esse projeto, o que é? Bom, o projeto Bebês de Risco é um projeto que nasceu há 6 anos, inicialmente numa parceria da ACD Osasco com a Maternidade Amadora Guiar, que é a nossa vizinha aqui de Muro, e que agora, esse ano, nós estamos abrindo, eu vou falar daqui a pouquinho, para outras maternidades e outras possibilidades. Mas o projeto, o que é um bebê de risco? É um bebê que teve algum problema ao nascimento e que tem um risco de desenvolver algum tipo de atraso no seu desenvolvimento ou, eventualmente, até alguma patologia neurológica, como a paralisia cerebral, como a epilepsia. Então, são bebês que foram prematuros. O nosso público são prematuros, com peso abaixo de 2 quilos. Então, esses bebês fizeram fora da barriga da mãe parte do desenvolvimento que eles tinham que ter feito dentro. Então, existe um risco disso causar alguma consequência, alguma sequela. Além disso, bebês que nasceram no tempo certo, mas que, por exemplo, tiveram privação de oxigênio. A gente chama isso de anóxia ou asfixia perinatal. Então, ele sofreu ao nascimento. Isso pode deixar sequela. Bebês que tiveram infecções muito fortes e tiveram invasão do sistema nervoso central, então uma meningite no período neonatal. Bebês que tiveram, por algum motivo, uma convulsão no período neonatal, porque baixou o açúcar no sangue, porque teve alguma alteração eletrolítica, enfim, e tiveram uma convulsão.
E, finalmente, bebês que tiveram uma icterícia, aquele amarelão do bebezinho, quando ela é muito alta, ela pode também deixar consequências para o desenvolvimento da criança. Então, esses bebês, a gente entende que eles têm um risco maior de ter algum problema. A senhora falou da icterícia, lógico, eu lembrei que a minha filhinha teve, né? E aí, lá no interior, a gente aprendeu que um chá de picão resolveu, mas a senhora falou que ela pode ser muito alta. Como que é isso? Então, isso daí é um diagnóstico que se faz ainda na maternidade, porque nos primeiros 24, 48 horas é até normal que o bebê tenha realmente esse amarelãozinho, que a gente também dá banho de sol, pode dar o chá de picão, mas se ela sobe muito, aí precisa de um tratamento de intervenção dentro da maternidade ainda, então com banho de luz, eventualmente até com um procedimento que troca o sangue da criança, e aí quando o bebê precisa passar por isso, pode ter o risco disso ter infiltrado o sistema nervoso central e mais tarde causar uma paralisia cerebral. Então, por isso que a gente acompanha. E agora, doutora, que a gente está ouvindo tanto falar da microcefalia, o Zika, como né, como é que entra para a senhora essa questão aqui na ACD? Então, o projeto Bebês de Risco, ele é feito para bebês que têm um risco de atraso, mas que não têm um diagnóstico neurológico ainda formal. Bebês que tiveram infecção intraútero, e aí o Zika é o que mais está na moda, mas a gente tem citomegalo, toxo, rubéola, na gestação que também podem dar quadros de microcefalia e de paralisia cerebral, eles podem vir para o projeto, a gente faz uma avaliação, se a gente confirmar realmente que existe já um diagnóstico formal, ele vai para o centro de terapias, ele não fica no bebês de risco. O bebês de risco vão ficar bebês que têm um risco para atraso, mas que ainda não têm nenhum tipo de diagnóstico fechado. E aí está aberto para o público em geral? Agora a senhora falou, antes era só a Amadora Guiar. Isso. Agora, esse ano, a gente está estendendo para maternidades da região, para convênios e particulares, para fazer esse segmento. Porque qual que é o diferencial desse segmento? Ele é um segmento preventivo. Então, a gente vai usar todo o nosso arsenal de equipe multidisciplinar para seguir um bebê dentro do seu desenvolvimento normal, estimulando, orientando a mãe. É muito frequente mãe de prematuro falar, mas eu posso botar ele de bruço? Mas eu posso botar ele sentado? Porque tem medo, né? Seu filho nasceu com 800 gramas de peso de nascimento. E a gente vai orientando passo a passo. Então, a equipe sou eu, como neurologista, tem uma fono, uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional e, eventualmente, quando a equipe acha necessário e a demanda, uma psicóloga para dar suporte para essas famílias. Nossa, isso é muito interessante, que há poucos dias me falaram, Maricela, poxa, meu bebê estava com 5 meses e não estava assim já querendo sentar, aquela coisa do bebê e caindo. E aí, então, a mãe que está assistindo, que está sabendo, ela pode tentar uma consulta com a senhora, porque se vê qualquer coisa, ai, meu nenê está um pouquinho diferente, pode trazer aqui, fazer uma avaliação. Exatamente. E aí a gente, se for o caso, se enquadrar nos critérios do nosso projeto, ele entra no projeto e se eventualmente a gente já achar que tem alguma coisa a mais, a gente já encaminha para a reabilitação mesmo, porque no projeto esses bebês são avaliados e as mães são orientadas e elas vão fazer as coisas em casa. Então elas passam com a gente uma vez por mês, como se fosse uma neuropuericultura, né? Aquela puericultura que faz de pesar, de medir o bebê, a gente faz isso da parte de desenvolvimento neuropsicomotor. Se em algum momento a gente olha e fala, não, ele está muito fora da curva, ele não está bem, aí a gente traz para terapia semanal ou 2 vezes por semana, aí dependendo da indicação. Nossa, que coisa boa. Então, quem está assistindo, gente, não fica com medo, não. Traz qualquer dúvida, passa, que bom, agora nós temos a ACD que a gente pode vir aqui fazer tratamento, isso é ótimo. Eu acho que esse projeto é uma mudança do paradigma de como a gente olha para a ACD, porque todo mundo tem medo de vir, que era muito comum as mães do Amadora Guiar chegarem aqui e falar, mas mandaram para a ACD, ele tem alguma coisa? Não necessariamente, esse é um projeto preventivo, a gente vai abordar antes das coisas acontecerem, então não tenham medo de vir para cá. De maneira alguma, até porque tem essa equipe multidisciplinar que vai ajudar a gente
E assim, deficiência não pega, muito pelo contrário. Quanto mais informação a gente tiver, quanto mais precoce for, melhor para o seu filho. Se o seu filho não tiver nada, melhor ainda, né, doutora? Aí quando ele andar e ele falar, ele vai de alta dando tchau feliz pra gente. Mas se isso eventualmente não acontecer no tempo certo, a gente está aqui para fazer exatamente isso. Para intervir o mais precocemente possível, evitando que daqui a 2, 3 anos ele tenha uma deformidade no pezinho, por exemplo, que aí tem que operar. E se a gente tivesse visto com 7, 8 meses de idade, não precisaria essa intervenção tão mais dura e difícil para a criança e para a família. Obrigada, doutora. Nós que agradecemos e a CD está aí de braços abertos para receber a todos. Doutora Alessandra, quer dizer que a senhora, na hora que vai embora, não vai embora e vem fazer pilates, é isso? Exatamente, essa também é uma nova modalidade de serviço que a CD está oferecendo. Então, inicialmente, para os nossos pacientes, a gente tem o pilates como uma modalidade de reabilitação, então ela é uma terapia adjuvante, ou seja, ela ajuda aqueles pacientes que estão fazendo fisioterapia de solo, fisioaquática, e aí já estão num momento em que precisam de um fortalecimento, de um alongamento maior, eles vêm fazer essa terapia aqui na sala. E além disso, ela é aberta a pessoas que querem praticar uma atividade física que é tão saudável e que é tão indicada, e aí a gente tem esse serviço então do Pilates aberto à população, com o diferencial que sempre ele é feito por fisioterapeutas. Então, se eventualmente você não está em reabilitação, mas você tem uma hérnia de disco, uma dor na coluna, e você quer fazer um pilates para melhorar isso, aqui é o lugar também. Que legal! Olha, gente, que novidade, vida saudável, tem mais é que vem para cá. Exatamente, é isso. A gente reabilita e depois a gente prioriza a questão da saúde, que é tão importante. É só por convênio ou particular também atende? Como reabilitação no centro de terapias, convênio, mas quem quer vir de fora para fazer, aí é particular e o nosso preço é super interessante, então vale a pena dar uma conferida e dar uma olhada aqui. Nós estamos aqui agora com a Georgia Gomes Dias, que é fisioterapeuta da unidade ACD Osasco. Georgia, eu queria que você contasse a novidade da ACD, abrindo suas portas aí para todo o público que quiser vir. Tá joia. Então, agora a gente está com uma nova frente aqui de atendimentos na CD Osasco, que a gente está abrindo as portas para outros tipos de patologia. Então, antes, o Centro de Reabilitação da CD, ele atende pacientes neurológicos com maior deficiência motora. E hoje, nesse centro de terapias, a gente está abrindo para outros tipos de patologias. Então, algumas doenças muito conhecidas, pós-operatórios, ortopédicos. Então, quebrei a perna, tem que fazer uma fisioterapia, isso pode ser atendido aqui, que anteriormente a gente não tinha essa modalidade de atendimento. Tanto nos setores de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia, a gente está abrindo nossos atendimentos para esses pacientes que queiram e tenham necessidade para fazer as suas terapias aqui. Aí, como a pessoa faz que está nos assistindo para marcar uma consulta, para chegar até aqui? Ela pode vir de um encaminhamento externo, então ela pode fazer o acompanhamento no médico dela externamente e trazer os seus documentos ou aqui ou mandar através de um e-mail. E aí ela vai trazer esses documentos com encaminhamento médico, a gente vai agendar no setor que o médico externo nos acompanhou, encaminhou ele. Fazendo essa avaliação, passa por uma avaliação e já começa os seus atendimentos. Outra coisa também, a gente tem algumas especialidades médicas, a gente também está abrindo para esse público diferente do que era da CD como um centro de reabilitação. Isso quer dizer o seguinte, que a pessoa, de repente, ela poderia marcar uma consulta também, se ela está sentindo alguma coisa, sei lá, uma dor no ombro muito forte, de repente conseguir marcar uma consulta e aí eles vão avaliar o que ela tem? Exatamente, tem algumas modalidades aqui, né, médicas, especialidades médicas que a gente está abrindo para esses pacientes que possuem convênio ou atendimento particular. E aí pode ser
passará na consulta e, havendo necessidade, o médico daqui pode encaminhar para as terapias. Isso vai ser muito bom, porque muita gente já me falou, às vezes, durante o programa mesmo, poxa, eu fui na ACD e não consegui ser atendido. Mas é que antes era de uma outra forma, não é isso, Jorge? Exato. Então, assim, hoje, o que nós temos, né? A gente tem o mesmo espaço físico, porém com duas frentes de atendimento. Um que a gente chama de centro de reabilitação, no qual a gente mantém a característica de que todos conhecem da CD, e isso não vai mudar de forma alguma, né? Então, onde são atendidos todos os pacientes neurológicos, e essa outra frente que a gente está chamando de centro de terapias, que é para esse outro público. Então, nós vamos aproveitar a qualidade, né, a nossa estrutura, temos uma boa estrutura, mais a qualidade de nossos profissionais para ampliar os atendimentos e atingir outro público, né? Então, oferecer para a população, para as pessoas que tenham outros tipos de diagnóstico, vir se tratar aqui, né? Então, são patologias ortopédicas, como eu falei, né? Então, às vezes, a osteoartrose, uma pós-fratura, uma dor no ombro, as tendinites, né? Tendinite também, isso é muito comum, né? Porque todo mundo usa computador. Exatamente. Então, é muito comum, né? Ter tendinite, os médicos encaminharem tendinite de quadril, de punho. Muitas hoje, o pessoal está correndo bastante, está se dedicando ao esporte, então às vezes tem essa tendinite de joelho, de quadril, então a gente vai tratar aqui. E lembrando que não só na fisioterapia, né? Então, às vezes eu tenho alguma alteração de fala, né? Alguma alteração mesmo nesses sistemas, a gente também o médico pode encaminhar para a fonoaudiologia. Puxa, que bacana. A parte de terapia ocupacional ela faz o quê? A gente divide um pouquinho a parte da terapia ocupacional da fisioterapia, que não é todo mundo que conhece tanto, né? Então, assim, as nossas terapeutas ocupacionais têm algumas que têm especialidades em mão e punho. Então, algumas patologias que relacionam-se a punhos e mão, a gente tem uma especialidade TO que trata especificamente isso. Então, ela é muito mais específica, tem uma qualidade muito melhor para fazer esse atendimento e a gente ter melhores resultados do que, de repente, uma fisioterapeuta que não tenha toda essa especialidade. Então, a gente consegue fazer um pouco dessa distinção. Eu fiquei sabendo também que tem acupuntura, que até a gente acabou de ver, passamos ali, a doutora Alessandra mexeu com uma bebezinha, né, que faz parte do projeto Bebê de Risco, né? E ela falou, olha, ela já está fazendo acupuntura, isso ajudou na deglutição. Exato. A gente começou alguns atendimentos de acupuntura aqui na unidade. Hoje, atualmente, a gente está fazendo só para os nossos pacientes de centro de reabilitação, que são esses pacientes neurológicos. Mas em breve, então fiquem atentos aí, qualquer novidade, tem uma página no Face que dá para seguir, que é a ACD Osasco, né? Ou ligar mesmo, que provavelmente isso também vai ser aberto a esse outro público que a gente falou, de patologias ortopédicas também, ou patologias neurológicas que a ACD não atende, né? Ou então até um paciente que já tem a sua equipe em casa, mas está precisando fazer uma hidroterapia, que não é comum. Sim, exato. Sim. Então ele pode fazer esse acompanhamento externo e vir até nós só fazer a hidroterapia, né? Seja ortopédico ou seja neurológico. Então, para os pacientes de acupuntura, a gente vai esperar, estamos organizando, isso é uma novidade aqui, mas em breve, possivelmente, a gente terá esse atendimento tanto no particular como para os pacientes de convênio. E a idade, então, é de bebê até? De bebezinhos até os grandões e os idosos, né? Então, de todas as idades, né? Até nesse projeto, nessa frente de atendimento nova, a gente também inclui esses bebês prematuros. Né? Então, às vezes, nasceu prematuro, tem o seu pediatra externo, tem o seu neurologista externo, mas gostaria de acompanhar conosco. Então, ele pode vir fazer, né? Com a gente sem problema nenhum, a gente vai explicar, acompanhar, como a gente tem esse projeto há bastante tempo aqui, a gente sabe como lidar nessas situações de prematuridades, né? Ver onde está o atraso desse desenvolvimento, se não tem atraso, se tem, então a gente consegue fazer uma avaliação e dar um retorno para essa família muito mais correto, mais tranquilo. Gente, e nada como estar nesse centro de referência que é a ACD, que um trabalho lindo, maravilhoso, privado e que
trabalha com doações, que precisa da ajuda de nós todos, né? Com profissionais competentes, dedicados. Bom, dá para a gente perceber aqui pelas entrevistas, né? Elas se empolgam, elas falam com amor. Muito obrigada. Obrigada. E qualquer informação pode entrar em contato aqui na CD de Osasco, né? E entrar no site ou entrar nessa página no Face e mandar algum recado ou ligar no 3604-5160.